coordenador não foi de bom senso. Mas vamos voltar. Tanto que vocês aceitam, né? A gente avisa eles aí. Avisa eles aí. A gente está com dupla tração os coordenadores. A bagagem que ele tem como coordenador, depois impedir que ele vá para o órgão administrativo. E depois o receio de... Na verdade, ele vai complementar os 8 anos, né? Ele pode... É aquele mesmo raciocínio, né? Ele sai de um lugar, por exemplo, a bagagem de um defensor geral. Mas ele podia estar no núcleo antes, né? 4 anos de núcleo, aí ele virou regional. Só uma observação. A situação que eu pensei aqui agora. A gente tem uma unidade sendo aberta. Estamos abrindo unidades no interior. Né? Estamos indo com novas regionais e tal. A gente vai ter uma situação de eventualmente sair alguém com uma coordenação de núcleo ou com uma bagagem já toda administrativa e ali entrando defensores que acabaram de entrar na carreira. Que muitas vezes não vão nem se sentir à vontade para exercer a coordenação. A gente vai ter que abrir mão dessa pessoa. Não, porque ele pode ser coordenador regional sem estar afastado integralmente. Dificilmente a gente vai ter uma regional pequena, sendo aberta, com o coordenador integralmente afastado. Porque essa regra só... Nós temos quantos defensores, coordenadores afastados integralmente? Acho que nem 5. No interior acho que não tem nem. Só em regionais enormes. Então tudo bem, a gente só vai manter essa situação se houver na hipótese de afastamento integral. Sim. Não, então tudo bem. Já ficou claro. Não, então tudo bem. Então tudo bem. Isso já ficou claro na primeira sessão, só para afastamentos integrais. E acho que isso vale para o núcleo também. Se tiver, por exemplo, tinha a situação de coordenadores que tinha só 2 dias de afastamento, né? Se voltar essa situação, aí vai estar aplicado aí. Eu, no começo, mandado Ficou alguma coisa mais pendente? Acho que... Não, quarentena 2 anos. Todo mundo concordou? Bruno, ficou clara aquela situação, acho que O Rafael colocou dos 2 anos. Uma redação aí. Gente, posso falar? Eu acho que assim, se a gente finalizar, na verdade, as exceções, o Bruno, é uma sugestão apenas, ele pode, com calma, tranquilidade, fazer o enviado mesmo para todos, e aí a gente pode só a redação finalizar na sessão da semana que vem, que acho que essa maioria vai ficar muito em cima para ele. os labores têm um problema de base, tem que Michel Temer na sua base. Aí. 2 ficou, 2 foi. Perdi 2. Sua base tá É que é lá de Ribeirão. É que Ribeirão Preto é muito longe. A Carinha é mais perto. Você tem que achar o Michel Temer seu aí pra fazer uma reunião. Ficou no meio do caminho aí. Foi lá, comprou a passagem do Pedro, convenceu o Pedro. Você tem que arrumar o Michel Nem Temer. quando eu mostrei o que foi feito aí, eu falei, volta um agora, vai. Vamos combinar que a culpa é sua, porque você que falou pro Pedro voltar pro você que chamou. Aquela história, se você não sabe a resposta, não faça a pergunta. Bom, então fica dessa forma, o Bruno faz a minuta e encaminha para todos. Vamos... A gente tem aqui da exceção, parece que são mais urgentes. O 462 de 2015, Luiz Marcelo. Presidente, vou até fazer sucinto aqui. É uma homologação
de concurso de estagiários de Taquarecetuba e o atendimento inicial civil, polo de atendimento inicial civil da capital e polo de atendimento especializado central. Foi encaminhado pelo DRH a lista de candidatos e eu estou pedindo a homologação. Aberto para discussão. Então, nos termos do voto do relator, quem concorda mantém-se como está, aprovado por unanimidade. O BES tinha pedido também uma exceção à pauta, a abertura de inscrição para o núcleo de idoso, é o 501 de 2015, com a palavra. É só a abertura de uma vaga em razão do desligamento do defensor, já anunciado aqui no Conselho, do defensor Vladimir, que saiu do núcleo do idoso e da pessoa com deficiência. Estou votando para a abertura de uma vaga para compor o núcleo em razão da ausência de suplentes. E, além disso, das eventuais vagas que surgirem durante o processo de seleção. Então, é só abertura de vaga e publicação do edital. Então, nos termos do voto do relator, quem concorda como está, aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Oi. as promoções, a gente não dá para adiantar isso, não? Só as impugnações, né, que você pediu para votar outro dia. Não, eu falei que uma delas eu não tinha concluído, mas eu já concluí aí. Se quiserem as duas impugnações, as três eu posso votar hoje. Ou seja, se quiserem. Uma delas eu tô sem os Eu achei que autos. você tinha... Vamos. Não, sim. Uma eu estou sem os autos, mas como é voto vista, eu acho que regimentalmente não tem que ser voto escrito, né? Então eu posso apresentar os argumentos de forma verbal, né? Mas fique à disposição. Caso seja vencedor, depois se apresenta por Isso, porque talvez seja até mais importante esse caso desse aí, porque é o do nível 4, 5, que é o primeiro de todos, né? Já encerra, já. Não, e tem um voto por Agora é uma questão técnica que eu vou discutir aqui, só para já adiantar, se eventualmente. Não, mas começa a discutir. Ele faz parte do... um documento novo. Peraí, só deixa eu ver só os votos para eles. Tem um afastamento, 503. Então peraí, tem dois afastamentos aqui. Esse 491 pode ser depois, né? Pode ser, não posso, 2 minutos. Então, 491, interessada Elizabeth Gadei Arabage, pedido de afastamento para cursar a disciplina Democracia, Governo e Sociedade, a ser realizado no período de 10 de março a 1 de junho de 2005, Bruno Napolitano. Na realidade é muito simples, a gente definiu esse afastamento há 2 semanas mais ou menos, e a interessada protocolou um aditamento, tendo em vista que houve alteração na grade curricular dela, em que a última aula que ela terá no curso atinge uma semana posterior. E como no pedido houve delimitação expressa do afastamento até o dia 1º de junho, ele não acobertava até o dia 8 de junho, salvo o melhor juízo, que é aquele que compreenderia essa última aula, já que havia um feriado naquele semestre. Então, eu voto pelo acolhimento da proposta para que conglobe todo o período em que a grade curricular aponta que ela terá aula. Então, nós temos o voto do relator, quem concorda mantém-se como está, aprovado por unanimidade. 503 de 2015, a interessado IDEP, assunto pedido de afastamento para participação no evento primeiro encontro do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação, FONAMEC, a ser realizado nos dias 9 e 10 de abril de 2015. Com a palavra o conselheiro relator Bruno Miragano. Um evento patrocinado pela EDEP. Os defensores sorteados para o evento são Érica Dória dos Santos, Endrine Fontana Norduim, Maria Carolina Pereira Guimarães, Júlio Camargo Azevedo, Samanta Cristina Lopes Souza Ramos. Todos juntaram os documentos com declarações que não estão designados para atividade extraordinária ou para núcleo. Os coordenadores também juntaram suas declarações de que haverá continuidade do serviço, tendo presente o limite legal da normativa. Então eu voto pelo afastamento de todos. Nós temos o voto do relator, quem concorda mantém-se como está, aprovado por unanimidade. O 224 de 2015, interessado Paulo Ishimura Kohara, assunto pedido de afastamento parcial para cursar disciplinas de doutorado no período de 25 de fevereiro a 24 de junho de 2015, o relator conselheiro Pedro Avelar, voto vencedor do conselheiro Alexandre Orts,
E houve um pedido de reconsideração da decisão pelo interessado. Com a palavra, o conselheiro relator. Desculpa, o conselheiro foi distribuído por conta do seu voto foi vencedor. Com a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, trata-se de reiteração de pedido de afastamento integral formulado pelo agente de defensoria Paulo Keishi Ishimura Kohara, lotado atualmente na Regional de Campinas, unidade de Vila Mimosa, de modo parcial para cursar disciplinas referentes ao programa de doutorado no período de 25 de fevereiro a 24 de junho de 2015. As disciplinas do curso de doutorado referem-se ao programa de estudos pós-graduados em Psicologia Social da PUC, de São Paulo. A disciplina específica nos dias dos pretendidos afastamentos é Núcleo de Pesquisas em Lógicas Institucionais e Coletivas 9. Embora as aulas no período retromencionado ocorram somente em meio período, pede afastamento integral às quartas-feiras sob o fundamento da necessidade de pesquisa de campo, bem como pelo tempo de percurso de sua unidade Vila Mimosa, Campinas, até o local do curso. Justifica a pertinência do curso de doutorado em longa razoável, particularmente com a perspectiva do tema de pesquisa sobre efeitos da letalidade policial sobre as vítimas indiretas dessas mortes. A coordenação regional se manifestou favoravelmente ao afastamento, porém não aduziu quanto ao número de servidores afastados nos dias a que se refere o presente pedido. A CGA, por sua vez, concordou com o afastamento, sendo que o DRH informou que 50% dos servidores da unidade do interessado não está afastado no período de afastamento pretendido. No pedido inicial, a renúncia expressa a percepção de diárias ou outras verbas indenizatórias a serem pagas pela Defensoria Pública do Estado. Outro sim, a folha 23, foi juntada certidão da Secretaria deste Conselho Superior, atestando que o interessado até então teve 3 afastamentos para curso ou certame científico. A declaração de matrícula regular do interessado na instituição de ensino para curso de mestrado foi juntado, enquanto que o programa também o foi. O servidor Paulo declarou que não é necessário o dia de afastamento para trânsito. O eminente relator conselheiro Pedro Avelar votou pelo deferimento do pedido do interessado, sendo que declarei voto vencedor, no qual foi deferido afastamento parcial do pedido. Doravante, o servidor Paulo Kohara reitera-se a folha 54, seu pedido de afastamento, 54-55, seu pedido de afastamento integral às quartas-feiras, onde reitera os fundamentos do pedido inicial, quais sejam: 1. Tempo de deslocamento entre a unidade da Defensoria em que atua. 2. Necessidade de a orientação de pesquisa ocorrer no período matutino às quartas-feiras. Neste segundo tópico, dessa vez, instruiu com a declaração de sua orientadora, a professora doutora Maria Cristina Gonçalves Vincentim, em que esta aduz que a orientação de pesquisa deverá ocorrer toda quarta-feira das 9 às 12 horas, sendo que tal atividade é pré-requisito para a conclusão do curso. É o resumo sucinto dos autos. Inicialmente, entendo que o regimento interno desse colegiado não prevê recursos de suas decisões, a não ser dos processos administrativos disciplinares. O pedido de reiteração do interessado, ao meu ver, da forma como foi juntado aos autos e distribuído a mim, assume feição de pedido de reconsideração, o qual, repito, não tem previsão em nosso regimento interno. Entendo, portanto, que o mais correto seria autuar o pedido juntado às folhas 54 como novo pedido em processo autônomo e distribuí-lo da forma como em regra se faz, ou seja, a relatoria de algum conselheiro. Contudo, excepcionalmente, analisarei o pedido na forma como veio a mim para não trazer prejuízos ao interessado. No voto anterior, de folhas 31 e 33, entendi que faltava razoabilidade em deferir o afastamento integral ao interessado. Com efeito, suas aulas ocorrem neste semestre às quartas-feiras das 13 horas e 45 minutos às 15 horas e 45 minutos. Sendo que não fora juntado documento que comprovasse a necessidade de a pesquisa de campo ocorrer nesse dia no período matutino. Outro sim, no meu entender, a distância de deslocamento entre a unidade e a universidade permite que o servidor desenvolva suas atribuições até às 12 horas nessas circunstâncias. Nesse contexto, conforme mencionei acima, o interessado juntou declaração de sua orientadora em que esta aduz que a orientação de pesquisa deverá ocorrer toda quarta-feira das 9 ao meio-dia, sendo que tal atividade é pré-requisito para a conclusão do curso. Assim,
comprovada a imprescindibilidade de orientação de pesquisa pré-requisito para a conclusão do curso ocorrer somente no período matutino às quartas-feiras, é o caso de deferir o afastamento integral do interessado. De fato, o servidor Paulo demonstrou com o referido documento, o qual, repito, não fora juntado em seu pedido inicial, que o afastamento apenas parcial poderá acarretar-lhe prejuízo na conclusão do curso. Como a coordenação regional se manifestou favoravelmente ao afastamento integral do interessado e assediados em que o número mínimo de servidores na unidade estará em atividade, entendo ser o caso de deferir seu novo pedido de afastamento integral. Quanto ao argumento de que o tempo de deslocamento entre a unidade da Defensoria e a universidade não permitiria que desenvolvesse suas atribuições ordinárias sem lhe causar prejuízos às atividades discentes de seu curso, não há fato novo e tal argumento não seria suficiente para mudar o entendimento anterior. Antes posto, comprovada a necessidade de o interessado permanecer nos períodos matutino e vespertino para concluir seu doutorado, voto pelo deferimento do pedido de afastamento integral todas as quartas-feiras no período de 25 de fevereiro a 24 de junho de 2015. É um dia, só quarta-feira, né? Na verdade, assim, só para resumir, é que eu achei importante fazer o voto, a leitura integral do voto. Tinha sido votado, definido parcialmente, porque não havia prova. Ele alegava que precisava fazer pesquisa de campo às quartas-feiras no período da manhã, e também aduzia que desenvolvendo as atividades até o meio-dia na sua unidade, não teria como almoçar adequadamente para depois participar das aulas do seu curso. Eu entendi que faltava razoabilidade nesse sentido e que não havia prova de que havia necessidade imperiosa de que a pesquisa com a orientadora fosse feita às quartas no período da manhã, podendo ser feita, por exemplo, às quartas à noite ou qualquer dia à noite. Ele fez um novo pedido, de reconsideração, trazendo esse documento assinado pela professora orientadora dele, aduzindo que a orientação só pode ser ministrada das 9 ao meio-dia, que essa orientação é imprescindível para a conclusão do curso, de modo que eu voto agora pelo deferimento do afastamento total do interessado. Aberto para a discussão. Então, nós temos o voto do relator. Quem concorda, mantenha-se como está. Aprovado por unanimidade. A gente pode enfrentar a impugnação. O do 4 por 5, Pedro, você disse? Os outros também? Acho que todos, mas talvez pela ordem, né? O do 4 por 5 seja o primeiro, né? Porque é o mais antigo, é 2013, né? 2013. É o 495, né? 495. 495 de 2015, interessados Davi Eduardo Definé Filho, assunto impugnação ao resultado do curso de promoção do nível 4 para o 5, relativo ao ano de 2013. Relatora, conselheiro Luiz Gustavo Fontanetti, e vista do conselheiro Pedro Avelar com a palavra. Então, me permitam que eu vote apresentando de forma verbal meus argumentos, né? E à vista do requerimento inicial e também do voto de relatoria. Na realidade, o meu voto é no sentido de dar provimento à impugnação, né? Ao recurso, e vou fundamentar aqui as minhas razões, né? Assim, bem resumidamente, dá para dizer que o recorrente, o concurso de 2013, ele era conselheiro no ano de 2013, e este concurso foi publicado no final de 2014, consta inclusive no edital também, né, que as inscrições, as condições do certame seriam aquelas existentes até a data da publicação do edital, que é de dezembro de 2014, e, portanto, ele fez essa época ele já não era mais conselheiro. Ele se inscreveu a este certame e no voto
aqui de relatoria, houve uma decisão de não conhecimento, né? É isso, né? Da inscrição, valendo-se aí o relator do fundamento já proferido, da decisão já proferida no processo 122/14, né? Em que, em casos como esse, aliás, era o primeiro, e salvo engano, só tem esses dois casos, né? Haveria retroatividade porque, por força do artigo 118 da Lei 988, com aquele percentual de promoção que tem que se referir àquele ano, esse é o argumento utilizado, o fundamento utilizado, então, as condições teriam que ser aquelas condições vigentes no ano de validade do certame. Neste caso, era 2013 por força desse entendimento da lei. A data do dia 31 de dezembro foi uma criação feita aqui no Conselho, porque se entendeu se era em 2013, portanto, o último dia do ano, se fixada essa data, né, estaria a atender a norma legal. Portanto, entendeu-se no outro processo 122, e agora vai ser repetida essa postura na relatoria, de que, embora tenha sido publicado com atraso o edital, embora o edital diga que as condições a serem apreciadas, os elementos, né, a serem apreciados, são aqueles que existam até a data da publicação do edital, e embora também a deliberação também diga a mesma coisa, ou seja, de que os elementos que devem ser considerados são aqueles válidos até a data da publicação do edital. Entretanto, diante de um fato novo, que é um atraso que ocorreu aí, uma circunstância, né, que ocorreu aí na publicação do edital, aí, de um ano para o outro, estaria esse procedimento ou essa ocorrência a impedir que se considerassem aquilo que está no edital e aquilo que está na deliberação, porque as condições do concurso seriam aquelas existentes lá no ano anterior, por conta do artigo 118 da Lei 988. Então, eu posso, já principiando aqui a discussão e conclusão do meu voto, afirmar que realmente no processo 122 foi o primeiro momento com que nos defrontamos com essa questão, valendo lembrar que só teve essa ocorrência por lamentável atraso que, não é? Porque só 2 concursos foram apreciados naquele ano, dos 4 certames. Então, por lamentável atraso que aconteceu, não é o caso aqui colocar culpado nisso, mas que não deveria acontecer, porque se não tivesse esse atraso, a gente nem ia ter essa discussão nunca. E acredito agora, até porque, ainda que com tanto problema que temos aí, já mudou-se o procedimento, todos os concursos de 2015 já foram abertos, portanto, mesmo que demore um pouco, já estão abertos, e a deliberação 305 modificou essa forma procedimental, acredito que nunca mais vai haver isso. Portanto, há 2 certames apenas em que essa questão aí teve que ser analisada. Um já foi e o outro está pendente de análise agora. Então, neste caso aqui, o interessado, o recorrente, ele traz uma argumentação que me convenceu, e eu quero, até antes de entrar nela, dizer que mesmo no primeiro caso, há uma divisão de questões que a gente tem que analisar. Em primeiro lugar, era a participação do conselheiro no certame. Era um processo que havia da ex-conselheira Fabiana, e eu fui voto vencido junto com outros colegas, não foi o único vencido. Então, eu aceito essa questão como vencido, mas eu aceito, o conselho deliberou, portanto, do tocante à não participação de conselheiro. Mas a gente vai ver que há uma diferença daqueles casos que foram apreciados e que geraram aquele precedente desse de hoje. Porque naqueles casos, de um jeito ou do outro, o conselheiro estava no conselho, à época do início do concurso. Desse aqui já não estava há 1 ano, pelo menos, né? Mesmo assim, eu entendo basicamente aquilo e aceitei, e não estou discordando agora. Mas a segunda questão
aquela eu concordei, e salvo engano, foi decisão unânime do Conselho. E, se recordam, era uma questão emergencial, o concurso atrasou muito, teve um problema de impugnação, inclusive, né, judicial, né, no certame. Então, quando o conselheiro Rafael Bessa trouxe aquela questão, me pareceu até de bastante bom senso, eu não vi com maior profundidade também, e também premido pela circunstância aqui exasperadora desses atrasos em que estávamos incorrendo. Então, nesse sentido, eu admito, concordei também, mas eu estou sustentando que trata-se de um só, do único precedente, porque foi o único caso até então decidido, porque o produto está pendente ainda até agora. Então, é um precedente, sem dúvida, mas é um único caso, e é um precedente que eu até vou dizer que não tem que ser entendido como normativo, porque a questão comporta realmente a reavaliação. A argumentação do candidato, aqui ou do recorrente, ela é bem simples. A clareza do edital, inclusive, diversamente de outras questões que vemos aqui sempre em edital, ele nem copia, na verdade, o texto da deliberação. Mas ambos têm o mesmo fundamento, em dizer o seguinte: a deliberação deixa bem claro que aquela documentação que tem que ser juntada para a prestação da pontuação na promoção por merecimento tem uma validade, ou tem uma contagem, um lapso temporal que é considerado. O lapso inicial, ou é o ingresso na carreira, ou é a data da última promoção. O lapso final, diz a deliberação, é a data, pela deliberação, né, a data que for indicada aí no edital, quer dizer, ou seja, é a data que vier a ser indicada, essa decisão comunicada. Aí o edital esclarece isso, dizendo a mesma coisa, com outras palavras, né? Em vez dos elementos, ele fala das condições existentes até aquela data. E qual é a data que ele fala? A data da publicação do edital. Então, todos os editais, todos eles contêm essa norma. Todos, sem exceção, até hoje, havidos na Defensoria Pública, registram que a documentação, os elementos, né? Os elementos falam da deliberação, os editais falam as condições. São aquelas que existam até a data da publicação do edital. Bem, e o que é que fez haver esse precedente, essa mudança? Como eu já falei, por um fato circunstancial, o atraso naquele certame. Então, eu até entendi na hora, achei até que era correto, uma questão de bom senso, me pareceu, mas sem estar em maior profundidade. Não houve qualquer impugnação até o momento àquele respeito, nunca houve impugnação alguma, essa é a primeira. Eu imaginei essa seguinte colocação: tendo em vista o atraso, o relator, aquele o conselho que aprovou por unanimidade, entendeu bem qual é o fundamento para diferenciar aquele concurso do novo. É o fato de que ele, embora por atraso, se refere ao ano de 2013. Então, o conselheiro Rafael Bessa buscou uma forma de fundamentar. E eu vou dizer agora, com mais calma, que essa fundamentação, ela não, a meu ver, né, salvo o melhor juízo, mas a meu ver, ela não fecha o círculo todo, não. Ela é insuficiente para que se dê razão àquela postura que o Conselho aprovou no processo 122/14. Ela diz o seguinte, que por força daquele percentual que a Lei 988 dita, de promoção anual, então, evidentemente, se anualmente tem que ser considerada aquele percentual, portanto, a promoção só pode se referir aos elementos havidos, produzidos naquele período, naquele ano de validade. Essa é a argumentação utilizada, com a qual eu até concordei naquele outro processo. O candidato agora diz o seguinte, que é uma confusão de data de validade, apreciação das condições, dos elementos, como fala a deliberação, com a simples consequência da promoção. Neste caso, em razão do atraso, a consequência, isso acontece normalmente em outras carreiras, a PGE, acontece isso aí em todos os concursos, né? Então, o que vai acontecer é uma simples retroação dos seus efeitos, as suas consequências. Por conta desse atraso, a administração reconhece que devia ter feito lá
Nesse caso, fixou-se o último dia, acho que é uma fórmula mais correta até, mas poderia o edital até definir isso. O edital poderia até definir isso, mas não definiu. Enfim, então por conta disso, a administração então publica o seu edital daquela forma, mas o conselho entendeu que faria essa retroação ao ano anterior, porque os elementos ali estariam. Mas ele argumenta essa confusão das consequências, dos efeitos, com a validade, com a apreciação dos requisitos, a meu ver, com total, completa razão. Na verdade, a gente já se debateu aqui outras vezes, e até vai ter uma questão que vai ser debatida com esse tipo de alcance, que é a discussão da validade da deliberação. Então, a deliberação é extremamente clara, o candidato cita aqui o recorrente, é extremamente clara em dizer que os elementos que tem que ser, os elementos de todos aqueles incisos, um a um, palestras, cursos, todos os elementos, bem claro, os elementos dos incisos anteriores, né, tem que ser considerados até a data fixada. A data fixada, você submete ao edital, é a data dos elementos, das condições existentes. E ele diz bem claro, como sempre disse em todos os certames, que essa data é a da publicação do edital. No caso concreto, o edital foi publicado ao final, dia 18 de dezembro de 2014, embora o concurso se refira a 2013, porque em 2013 não houvera aquela aprovação daquele percentual que o artigo 118 dita. Então ele está coberto de razão ao entender que houve uma confusão de consequência desse atraso com a apreciação dos elementos desse atraso. Ele também usa em caráter subsidiário, e aqui eu já falei no início, né, que havia até uma questão a ser considerada, qual é a finalidade do dispositivo depois que veio a vedar a promoção do conselheiro por envelhecimento. Aliás, cabe retroagir um pouquinho, né? É que no caso dele, não sei se ficou claro essa parte, né? No caso dele, em 2013, ele era conselheiro nato. E em 2014 já não era mais. Bom, com essa retroação, então, como conselheiro, ele estaria impedido de concorrer à promoção por merecimento. Isso o conselho já deliberou em 3 processos e eu, inclusive, concordei com o último aqui. Mas ele argumenta que há uma diferença, de fato há mesmo nessa situação dele, mas eu nem iria por esse lado porque estou entendendo a validade no primeiro argumento. Ele também diz o seguinte, que diversamente daqueles outros casos, né, a finalidade da norma, isso a gente discutiu muito naquele outro processo, né, é impedir qualquer influência, interferência do conselheiro na apreciação, inclusive na apreciação, discussão da promoção por merecimento. Então, mesmo que ele ficasse aqui, isso se resolveu naquele processo da conselheira Fabiana, né, mesmo que ele não participasse, ficasse impedido, se ele fosse conselheiro à época, poderia haver, em tese, essa influência. Então, esse era o objetivo. Mas dizer que no caso dele a diferença é que ele deixou de ser conselheiro, ele não fala que é data, mas nós sabemos, deve ter sido aí no mês de maio, né, de 2014, e que muito tempo depois é que foi publicado o edital de promoção. Quer dizer, ele não participou de nada, nem na época em que foi aprovada o edital, que por sinal não mudou em nada, ele estava o mesmo dos anteriores. Então ele argumenta que também isso seria um fundamento para se entender que ele tem razão. E vale um histórico rápido aqui, a Lei 10.261, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual, no artigo 92, ela diz que os direitos e vantagens que decorrerem da promoção serão contados a partir da publicação do ato. Isso que é importante para entendermos essa diferenciação que ele falou, né? Sobre consequências e a validade. Aqui diz, né? Os direitos e vantagens que decorrerem da promoção serão contados a partir da publicação do ato, salvo quando publicado fora do prazo legal, caso em que vigorará a contar do último dia do semestre a que corresponder. No regime do Estatuto do Servidor Público, a promoção é semestral. Então ele está lançando aqui, até serve para o nosso caso do dia 31 de dezembro, né, um argumento subsidiário. Ele está lançando aqui que neste caso houve atraso, colocou-se com atraso, você retroage a promoção ao último dia, no caso deles é o semestre, no nossa promoção não é semestral. Ele faz a retroação. E ele diz, é a única exceção, porque de qualquer forma, ele fala que os direitos e vantagens se contam a partir da publicação do ato. Nós, na Defensoria,
eu até discuti esse assunto aqui preliminarmente com um colega, e acho que faz bem para todos, ninguém está reclamando disso. Quando esqueçamos os atrasos, quando fazemos a promoção, o processo no próprio ano, temos que promover os 15%. O edital é publicado no dia, sei lá, 10 de abril, demora 2, 3, 4 meses. O que a gente está fazendo? Em todos os casos, estamos retroagindo a promoção ao dia 10 de abril. E com sinceridade, tinha necessidade disso? Necessidade legal? Não. É o que fala esse artigo aqui lá. A nossa não diz nada a esse respeito. Mas não, por quê? Porque se você promover dentro do ano do exercício, por que você tem que retroagir? Se você lançou o concurso dentro do ano, na data que concluiu o concurso, se você concluir depois, é diferente, porque aí você não vai poder fixar a promoção no ano seguinte, porque aí você vai estar ferindo o artigo 118 da lei. Então a gente nem tinha que retroagir. E ele fala que se passar do prazo, aí você retroage os efeitos. Então há diferença entre os efeitos e os elementos considerados. Então a argumentação do candidato, aqui a meu ver, do recorrente, ela é impecável. E eu quero também lembrar uma outra questão que é muito significativa e faz parte do mesmo artigo da deliberação nossa, que sempre fez parte, por sinal, da primeira deliberação, a respeito da contagem desse prazo. Diz a nossa deliberação, os editais também repetem algo que é significativo e eu peço atenção para isso. O seguinte, o candidato deve juntar os documentos, diz aí o edital também e a deliberação, até aquela data que for fixada, que tem sido a data da publicação do edital. Mas depois ele coloca no outro parágrafo algo que parece incompreensível, se não for essa a solução que estamos agora propondo. Diz o seguinte, que a documentação ou as atividades, né, que o candidato tiver a apresentar, que forem posteriores a essa data fixada no edital, e o que ocorrerem até a data da promoção, serão computadas para a promoção seguinte. Aí fiquei pensando, em nenhum caso nosso essa norma vai valer nada, porque nós estamos fazendo a retroação da promoção para o dia da publicação do edital. Como o termo inicial é a promoção anterior ou o ingresso na carreira, essa norma é um nada jurídico. E nós aprendemos uma lição aí do direito romano ainda, que não existe norma com nada jurídico. A norma existe porque ela quer dizer alguma coisa. Então, qual a única situação que eu vejo em que essa norma tem aplicação? Quando ela é equiparada a esse artigo 92 do Estatuto do Servidor Público Estadual. Ou seja, se nós, e acho que estamos autorizados a fazer isso, não fazemos, e nenhum colega acha que quer, eu também não quero isso, né? Mas se nós definirmos no edital que a promoção, se ela for concluída dentro daquele exercício, ela estará atendendo a Lei 988. Se a partir dali ela produzirá efeitos, significa, nesse caso aqui, ela vai produzir efeitos, não digamos que se conclua hoje. Então hoje, aí dia 9 de abril. Então, o edital é de fevereiro, ou é anterior nesse caso, né? Mas não importa, o edital é anterior. Mas a promoção seria a partir de hoje. Mas se o edital é de fevereiro, ele poderia ter juntado documentos até fevereiro. Mas de fevereiro até agora, ele estaria perdendo alguma coisa que não valeria para nada. Perdendo ou ganhando, porque ele poderia ter punição também. Ele poderia ter aí uma punição no processo administrativo. Ele poderia ser exonerado e o período anterior. Então, aquilo que acontecer entre uma data e a outra data tem algum sentido. Que da forma, eu estou finalizando, que da forma como estamos fazendo até agora, não vale para nada. Então, em síntese, utilizando-se esse argumento dessa diferenciação aí dos efeitos com a fixação, e também fazendo questão de dizer, basta a leitura atenta, que o artigo 118 não diz claramente, ele apenas diz que anualmente tem que ser feita aquela elevação de cargos. Anualmente, e não há uma linha lá a colocar algo mais que isso. Ou seja, a falar quais são os requisitos, condições, mesmo porque a lei atribui ao Conselho essa prestação. Nem a lei tem isso, né? Porque a parte que estava na lei, que era da atribuição do Conselho, foi vetada lá
na época, lá por conta do processo das cotas raciais. Mas não importa, o Conselho já, por sua autonomia, já resolveu isso. Então eu estou finalizando, dando pelo meu voto provimento ao recurso, por toda aquela argumentação trazida pelo candidato, com esses acréscimos que falei aqui, lembrando que a deliberação é bem clara da validade do certame e também o edital. Aberto para discussão. Rafael Bessa. Discordando do Pedro, mantendo a posição anterior, processo que já havia analisado, que eu fui relator. Para mim, a questão da retroatividade, o artigo 114, parágrafo único da 988 é claro, ao estabelecer que anualmente serão elevados à classe imediatamente superior 15% dos cargos de defensor público existentes em cada um dos níveis em que se distribui a carreira. O dispositivo ele fala serão elevados e não poderão ser elevados. Então aí esse dispositivo é o fundamento da retroatividade para o ano anterior, quando o concurso de promoção ele é aberto no ano seguinte, senão a gente não estaria cumprindo o parágrafo único do artigo 114, e além disso, acho que trazendo inclusive um prejuízo até remuneratório para os defensores. E a questão do impedimento, aí eu acho que o artigo 117, parágrafo único, inciso item 2, ele é mais claro ainda, porque quando ela trata do impedimento do membro do Conselho Superior, ela diz que não poderão integrar a lista de promoção por merecimento. Ela não fala nem em não participar, é não integrar a lista de promoção por merecimento os membros do Conselho Superior. Quando é publicada a lista dos promovidos, no Diário Oficial vem assim: são promovidos a partir de, e aí vem 31/12/2013, que é do ano anterior, os seguintes defensores públicos. E aí é divulgada a lista dos defensores promovidos. Ou seja, o defensor, na época, ele era membro do Conselho Superior e ele passou a integrar a lista dos promovidos. Algo que a lei veda. A lei não fala em participação do defensor público, ela fala em integrar a lista. E aí nós vamos usar o argumento de que retroage os efeitos, mas não retroage o impedimento do conselheiro. Eu acho que ou a gente adota dois caminhos: ou ela retroage para todos os fins, ou não retroage. E aí a gente vai discutir a questão da retroatividade. Mas para mim, a retroatividade está resolvida no 114, e a questão de impedimento, acho que a lei é bastante clara aí no artigo 117, parágrafo 1. Por isso que eu voto contra o voto vista do Pedro. O mais inscrito? Deixa eu complementar aqui, Augusto. Eu também votei o principal desse processo. Só para complementar, além dos argumentos do relator desse processo e além dos argumentos apresentados pelo Rafael Bessa, algo que eu tinha até comentado com você, Pedro, eu acho que a situação de não retroagir, você ia gerar um contexto em que poderia permitir que pessoas que não tinham, por exemplo, interstício em 2013, ingressassem no certame e eventualmente pudessem, inclusive, ser promovidas. Se eventualmente tivesse a ausência, por exemplo, do quinto e alguém de fora pudesse promover. Então, se geraria, inclusive, uma injustiça e permitiria que alguém que foi promovido do 3x4 em 2012 pudesse ser promovido do 4x5 em 2013, sendo que o interstício só seria alcançado no final de 2014. Então, acho que... Mas aí haveria vedação. Não obrigatoriamente Não necessariamente. Se você, por exemplo, nesse caso concreto que eu fui relator, eu cheguei a analisar algumas pontuações. Porque eu cheguei a debater comigo mesmo essa dúvida que você levantou. E havia um caso em que as quatro vagas por merecimento não seriam preenchidas pelo quinto, pela quinta parte. Então você abriu para os restantes. E ao abrir o restante, você, nesse seu pensamento de não retroagir, você incluiria pessoas que não tinham interstício, que elas passariam a ter. Elas em 2013 não teriam, mas ao final de 2014 teriam. Então elas disputariam o certame e ainda por cima poderiam, inclusive, ser promovidas. E aí você geraria uma situação em que alguém que foi promovido em 2012, em outubro de 2012, caso, pudesse ser promovido também no concurso de 2013. E pularia gente que... Sim, mas aí por ausência de outros interessados. Não sem todos participando. Com todos participando. Inclusive esse interessado ficaria atrás de pessoas. Na verdade, o defensor ele não integraria o primeiro quinto, mas ele teria um interstício. Ele passaria a ter interstício, entendeu? E ao ter interstício, ele passaria a disputar. Ele entraria na segunda regra.
E aí você geraria uma situação, inclusive, de injustiça com aqueles que estavam, que na época, se tivesse tido o concurso na época, não teriam essa disputa desse outro defensor. Só ficar por um meio minuto aqui, se me permite, porque eu acho que não há ninguém inscrito, né? Essa postura, se aprovada, evidentemente ela estará se constituindo, claro, aos fundamentos alegados, okay? Trazidos à mesa, né? Ao Conselho. Mas ela está se constituindo em evidente desatendimento da deliberação das promoções e também do edital. Ou seja, se aprovada essa postura, embora há os fundamentos, eu volto a dizer, ok? Fundamento, na verdade, legal do artigo, eu falei 118 e 117, né? Peço desculpa. Mas eu digo, se isso for assim acolhido, ou o recurso não for por conta disso, então, na verdade, embora com esse fundamento, o Conselho então estará deixando de atender expressamente o que diz expressamente a deliberação e também o que diz expressamente o edital. Não sei se essa parte vocês concordam, ou seja, porque o edital falou que pode se inscrever e apresentar documentos até tal data, a deliberação, até tal data. E essa data é a data, que depois o edital fala bem claro, da publicação do edital. Portanto, o acolhimento desse ponto de vista do conselheiro Rafael Bessa significa que estaremos desatendendo, sob o fundamento evocado por ele, aquilo que está bem claro na deliberação das proposições do edital. Desatendendo a deliberação para atender a lei. Sim. No entendimento do Rafael Bessa, que é o meu entendimento. Eu fiz a ressalva, é claro que ele fundamenta no artigo 117. Isso está. E ele, para finalizar a réplica, a parte que eu achei, você me perdoa a franqueza, né, mas que eu achei frágil nessa argumentação, é a leitura do próprio artigo 117, que eu conferi com o 118. Há uma interpretação, que foi buscada até no outro dispositivo depois, né, no caso do Conselho, mas há uma interpretação de que, se eleva anualmente 15% dos cargos, eu só posso utilizar como requisitos, condições, elementos de apreciação para quem vai decidir aquilo que eu fiz naquele ano. Mas onde é que está isso na lei? Portanto, eu citei como argumento contrário a isso o que diz uma outra lei, que por sinal também é aplicável na Defensoria, embora em caráter subsidiário. Pela própria lei da Defensoria, ele é aplicado aqui também, que é o Estatuto do Servidor Público. Com muita clareza ele fala isso, ele diferencia. Não sei se apreciaram, se entender essa questão. O artigo 92 do Estatuto do Servidor Público, ele diferencia, ele vai dizer bem claro, não é porque o concurso atrasou que muda as condições, os elementos de apreciação. Eu nem li o seguinte, né? Porque se você ler o seguinte, que é o 94, ele até fala do defensor, do servidor, né? Que eu nem li aqui, que tem processo administrativo e é penalizado. Ele até permite que concorra ao concurso. Só que ele fala que se o processo depois der a sanção, que fica sem efeito a promoção, né? Mas ele até permite, ele até admite que você concorra. Então, o que eu quero falar é que o artigo 117 ele vai dizer isso anualmente, mas daí a interpretar que significa que as condições são aquelas, eu acho que é uma interpretação, a meu modo de ver, com todo respeito, frágil. E aqui encerro e agradeço. Cático, falando. Considerando que o concurso de promoção ele é um ato complexo, ele decorre de sucessivas fases, e a integração da lista de promoção é a última fase do certame, que é a que oferece a lista e é homologada, eu vou concordar com o Pedro, porque quando se fala dos critérios, né, o merecimento levará em conta, dentre outros, os seguintes fatores a serem fixados pelo Conselho Superior. É o artigo 116 e aí traz os requisitos, os elementos que serão considerados para promoção por merecimento. E dentre esses elementos, a data estabelecida para a consideração desses próprios elementos é a que está fixada no edital, no nosso caso. Então, nesse momento, porque não há vedação para que se inscreva, é para integrar a lista. E a lista de promoção, ela só vai ser formada neste momento, depois de publicado o edital. Então, eu não vejo incompatibilidade. Mas aí ela vai produzir efeitos... Mas aí está confundindo os efeitos. Não. Não,
Bom, lista ela não vai retroagir. porque o texto do parágrafo único do 117 é não poderão integrar a lista de promoção por merecimento. Essa lista de promoção, ela não existe no momento da publicação do edital. E quando as inscrições são abertas, aqueles impedimentos, eles não existem. Mas a publicação no Diário Oficial da lista, ela não é a partir da data efetiva da promoção que é referente ao ano anterior. Mas assim, a gente vai chegar na seguinte situação: o defensor público promovido na época, conselheiro, se for retroagido, ele vai receber inclusive remuneração em razão da promoção no período em que ele era conselheiro, membro do Conselho Superior. Mas eu lembro que foi levantada aqui a questão da finalidade, né? A regra, ela visa impedir que o conselheiro influencie no julgamento, até ative. Só que nesse caso, essa finalidade, ela está afastada. Então, isso nós discutimos, num outro processo, e aí o que foi levantado, se a finalidade é essa, e assim, a lei não coloca isso como um fim, mas eu até admito que pode ser esse o motivo do legislador ter colocado a regra. Mas aí o que se discutiu é que o conselheiro também, ele poderia influenciar no atraso da abertura do concurso de promoção. Sim. Então, essa questão se esse atraso ele for proposital, você está dando uma interpretação presumindo uma possível atuação dolosa aí, de um atraso proposital, e não é o caso, né? Então, assim, a gente não pode... Assim, a influência ela pode ocorrer nas duas situações, entendeu? Um mero pedido de vista, você entendeu? Mas isso assim, eu não estou nem dizendo que nesse caso não aconteceu, porque não aconteceu mesmo, realmente não aconteceu. A gente não pode ter uma interpretação presumindo a má-fé dos conselheiros. E a gente está... a questão não é má-fé, a questão é influência. Contornando uma possível... Porque assim, se você utilizar esse argumento, também está presumindo uma má-fé do conselheiro para influenciar no julgamento da lista. Não, eu estou fazendo uma interpretação não poderão integrar a lista de promoção, trazendo o momento em que essa lista ela é formada. Então, mas assim, se a finalidade for a influência, a gente tem que necessariamente presumir uma ação dolosa aí, entendeu? Qualquer tipo de influência. Tanto para influenciar na votação, na decisão, como também ou na abertura ou não do processo de promoção. Eu não participei dessa votação anterior, do processo anterior. A solução que se daria por caso de ser um conselheiro desta gestão concorrendo com a lista sendo publicada hoje. Essa restrição ela se refere apenas aos conselheiros na época do ano a que se refere a promoção, ou também ao atual? Você está estendendo uma restrição? Não, assim, do meu ponto de vista, e aí meu voto foi nesse sentido, que nós temos que analisar a data da efetiva promoção. Quais são os requisitos da efetiva promoção? Se o defensor, naquele momento, preencher os requisitos da promoção, ele deve participar normalmente. Se não preenchia, na data da efetiva promoção, que a gente sabe é data certa, não é data incerta. A data final da integração da lista é uma data incerta, nós não sabemos. Se naquela data certa da efetiva promoção o defensor preencher os requisitos, ele pode concorrer normalmente. Se ele não preencher, porque senão tem mais essa questão. A data da integração da lista, da votação final pelo Conselho, ela é incerta. E aí nós vamos estabelecer requisitos por uma data incerta? Ela é incerta, mas ela é posterior à publicação do edital. Não, necessariamente. Sim. Porque precisa do edital para formar a lista. Mas o que é certo? É certo a data da efetiva promoção. Isso a gente tem. A data da efetiva promoção se deu dia 31 de dezembro de 2013. Essa é a data efetiva. Qual vai ser a data de julgamento? Não sei. A questão é que o edital fala nas condições existentes na data da publicação dele. E naquele momento da publicação do edital, e aí a gente está trabalhando com a ideia do dispositivo anterior, que fala que serão fixadas em deliberação do Conselho as condições, e aí a data é uma condição, na minha visão, e quando se fala não poderão integrar a lista,
eu entendo que nesse caso específico, nesses concursos em que há o estabelecimento de uma data no edital que não seja retroativa, porque se esse edital tivesse fixado aquela data lá atrás, seria diferente. Mas ele não estabeleceu, ele estabeleceu a data da publicação do edital. Portanto, se a integração da lista ela vai ser em momento posterior à data da publicação do edital, você não está violando o parágrafo único do 117. Não, eu entendi esse argumento. Assim, eu acho que, na verdade, o meu raciocínio é de compatibilizar edital, deliberação com um dispositivo legal. Eu acho que dá para a gente compatibilizar essas três coisas. E eu acho, posso estar equivocado, mas na publicação desse edital ele foi omisso, porque deveria ter feito menção ao dispositivo da lei que fala que deve retroagir à data anterior, como estava sendo feito em todos os outros concursos de promoção. Mas não parece, segundo Pedro, não há essa questão. Nesse edital, não. Então, nesse edital. E quais são as regras que se aplicam a esse concurso? Então, esse edital, que na verdade é uma mera cópia dos anteriores, todos eles falam a mesma coisa, eles não... sim, eu nem falei isso, né? Mas o Conselho autorizou a abertura do certame. Está na ata por decisão unânime. E quando autorizou, com a publicação do edital, ou seja, o Conselho, sim, um argumento que eu nem utilizei, mas que eu vou usar até nos outros casos do próximo processo. Ou seja, o Conselho aprovou o edital contendo essa norma, que dizia assim, as condições, quer dizer, como é que é? O prazo a ser considerado, as condições, ele fala, condições existentes serão aquelas havidas desde a última promoção até a data da publicação deste edital. Isso está no edital atual. E também tem o parágrafo seguinte que eu falei de documentos seguintes, né? Então ele está com clareza que na realidade ele não mudou nada. Os anteriores eram assim, os posteriores a esses continuam sendo do mesmo jeito. Ou seja, isso está em todos eles. Porque é o que está na deliberação também. Na verdade, ele está copiando a deliberação. Alexandre. Eu acho que essa questão tem que ser resolvida na finalidade da norma, que, a meu ver, inclusive, ela não tem muita razão de existir. Eu estou há um ano no conselho e nunca vi qualquer influência de nenhum conselheiro, enfim, mas ela existe e não dá para passar por cima da sua vigência. Se a gente entender, e aí eu discordo um pouco da conselheira Kátia, que a interpretação finalística da norma também o é abstrata, então a gente vai entender que o conselheiro ou ex-conselheiro pode se utilizar, e daí evidentemente não estou citando esse caso, pelo amor de Deus, mas a gente pode entender que o conselheiro pode influenciar tanto para impedir